A mitologia grega, na sua rica cultura imaginária, nos traz uma figura lendária de interesse exuberante. A Hidra, de Lerna, um monstro poderoso, uma instituição de várias cabeças que consumia os homens de bem e os destruía apenas com o hálito que saía de sua boca extremamente venenosa. Quando tinha uma de suas cabeças cortadas, nasciam duas outras no lugar ainda mais poderosas e assim por diante. E é fascinante como o mundo moderno nos apresenta semelhanças com a mitologia grega. Descobrimos a cada dia que vivemos em uma realidade que não conhecíamos, que no Brasil, por exemplo, um poder é mais soberano que os outros. A mais recente ação contra a liberdade de expressão foi a menção de censura contra a Jovem Pan, que apresenta o programa Os Pingos nos Is, porque, segundo o TSE, são ditas coisas ali mais positivas sobre o atual governo do que negativas, e isso não pode. Mas um outro programa, na Rádio Band, chamado de O É das Coisas, critica e mete o pau em tudo relacionado ao mesmo atual governo. E, ao contrário da Jovem Pan, não recebe nenhuma repreensão por estar falando demasiadamente mal de um candidato. O mesmo acontece com as emissoras que destacam o que elas consideram de ruim no governo de forma exagerada. É o que sempre dizemos, são dois pesos e duas medidas diferentes. Não se trata aqui de tomar partidos e nem de atacar a honra de ninguém, por isso procuramos nos ater aos fatos e relatá-los, provocando raciocínio lógico e, consequentemente, ajudando na formação de uma opinião baseada em fatos. Quando identificamos exageros de um lado, procuramos balancear com o contraponto do equilíbrio justo. E o que identificamos é um monte de ataques sem noção e inverídicos ao atual governo. Então, mostramos o contraponto, o outro lado. Quer um exemplo? O partido de esquerda entrou com uma ação no TSE para proibir o atual presidente e candidato de usar as imagens de 7 de setembro nas propagandas oficiais de rádio e TV, que, na verdade, não farão a menor falta, já que as mídias sociais fazem esse trabalho espontaneamente para o candidato. Mas o juiz eleitoral que julgou o recurso foi o senhor Benedito Gonçalves. Na posse do presidente do tribunal, ele mostrou simpatia e proximidade acima da média com o candidato de oposição que entrou justamente com o recurso. O que dizer disso? Um juiz tem que ser técnico, imparcial em seus julgamentos. E como não gerar dúvidas sobre o ocorrido? Tapinhas no rosto de um juiz e pedidos para uma ligação privada posterior? É por isso que querem controlar a internet. Hoje, cada cidadão de bem é um vigilante dos fatos e da verdade incontestável. Não adianta tentar fugir. Sempre teremos uma câmera ligada para mostrar. Você já ouviu falar em Antônio Gramsci? Uma mente geniosa, mas também uma arma perigosa. Filósofo marxista, cofundador do Partido Comunista Italiano. Para ele, todos nós somos idiotas, desde que sejamos fáceis de manipular. De acordo com Gramsci, uma revolução socialista deveria ser internalizada nas instituições e pessoas, reverter toda a cultura, controle dos poderes constituídos, até implantar por completo o regime socialista. Não adianta deputados e senadores se reunirem em volta de um plenário e aprovarem qualquer que seja a representação de um desejo popular. E nem adianta o executivo sancionar leis ou decretos e se espernear. Pois onde existe um tentáculo da hidra, basta dizer para nada vingar. Talvez não soubéssemos disso e fomos pegos por uma surpresa que nos coloca em constante conflito de compreensão. Não entendemos as decisões de quem agora vemos que está no topo da cadeia alimentar. A força é tamanha que até o Ministério Público foi atropelado e ninguém teve coragem de anotar a placa do caminhão. O processo contra os empresários vai ficar nas mãos
de quem o tem até agora. Não importa o que está escrito na Constituição ou nos códigos de processo civil. Não importa se os empresários não têm foro privilegiado ou se foi o próprio tribunal quem começou as investigações e procederá até o julgamento. Se ele quer, ele tem, acima da lei e da ordem. E ninguém pode fazer nada. E ai daquele que se manifestar em sentido contrário. Será perseguido e sentirá o peso de sua ira. Nós não sabíamos o que agora entendemos perfeitamente. Temos um roteiro de uma comédia digna de bilheteria. Um homem é condenado e descondenado para concorrer à presidência de um país. Insatisfeito, ele ainda vai atrás dos que trabalharam para sua condenação. Pessoal, estou indignado com o sistema de justiça, os meus advogados estão estarrecidos. A quarta turma do STJ me mandou indenizar Lula em R$75 mil por conta da apresentação do PowerPoint. E os ministros disseram que o ex-procurador, usou expressões desabonadoras da honra e da imagem do ex-presidente. Além disso aí, o STJ confirmou a condenação de Deltan Dallagnol e Rodrigo Janot a devolver mais de R$2 milhões em gastos que tiveram para investigar na Operação Lava Jato. Que roteiro lindo! Quem investiga com provas é condenado e quem foi condenado é solto para se vingar e concorrer ao cargo mais popular do país. Esse é o Brasil que estamos descobrindo agora. Pois a Hidra grega foi morta por Hércules, que apenas com a ajuda de um sobrinho conseguiu queimar cada cabeça que lutava, enquanto ela ainda estava presa à instituição. Só queimando as cabeças ele foi bem-sucedido. Na nossa mitologia moderna, existe um Hércules, também forte e determinado a lutar incansavelmente. Mas ele sozinho não conseguirá eliminar as inúmeras cabeças que insistem em se multiplicar e penetrar em lugares inimagináveis, como o próprio oxigênio que respiramos. A não ser que ele tenha um sobrinho escondido na manga, o que vemos pela frente é a ameaça à liberdade, religião e estrutura familiar.